Vamos lá, pessoal. Vamos falar então sobre esse problema hoje aí da desmonetização geral do YouTube. Tá todo mundo desesperado. Eu não trouxe um vídeo desesperado aqui ou achando que o mundo acabou e tal com essa onda de desmonetização. Não acho que seja o fim dos canais Dark. E eu pesquisei bastante antes de produzir esse vídeo aqui, porque eu quis realmente trazer um conteúdo que ninguém mais estava trazendo para vocês aqui, pelo menos no Brasil. As informações que eu vou trazer aqui hoje eu não vi em outro lugar, e espero que sejam bastante úteis aí para vocês, tá? O que está acontecendo? Então a gente precisa começar entendendo o cenário do YouTube atual. Por quê? Porque o YouTube ele passa por uma transformação. Pela primeira vez na vida, o principal conteúdo da plataforma é mais inteligência artificial do que humano. A inteligência artificial começou a dominar de maneira tão forte a produção de conteúdo no YouTube que agora mais canais são feitos por IA do que por seres humanos. E isso o YouTube identifica como uma plataforma, certo? E eu trouxe dados aqui estatísticos que comprovam isso. Se a gente for ver o absurdo tamanho da produção, como que a produção aumentou pra caramba no YouTube, a gente vai ver que o YouTube ele passou de 70 bilhões de views por dia em 2025. Em 2026 ele passou para 200 bilhões de views por dia. Ou seja, a plataforma ela tá com muito mais conteúdo agregado, tem muito mais gente produzindo conteúdo e, como eu falei, esse conteúdo não necessariamente é um conteúdo bom, esse conteúdo não necessariamente é um conteúdo original e esse conteúdo, conforme a IA foi ficando cada vez mais sofisticada e se tornou capaz, né, de produzir coisas muito boas que antes ela não era capaz, o YouTube começou a enxergar um problema aqui. E a gente tem uma espécie de tríade, tá? Que eu vi vários gringos falando sobre isso, que é um movimento que o YouTube começou a fazer agora em 2026, por quê? O YouTube, ele basicamente tá dividido nessa pirâmide aqui, né? Então a gente tem, por um lado, os anunciantes, que é quem paga a conta, é assim que o Google, né, ganha dinheiro. Então, se eu, por exemplo, a Coca-Cola quer fazer um anúncio lá, ela paga o Google, e aí o Google ele despeja esse anúncio da Coca-Cola que ela produziu em vídeos do público que a Coca-Cola quer atingir, certo? Então ele ganha dinheiro assim, ele fica com metade do valor, dá metade para o produtor de conteúdo. O produtor de conteúdo é uma outra parte da equação. Aqui eu botei os top creators. Por quê? Porque os top creators são os principais produtores da plataforma. Então, sei lá, o MrBeast, por exemplo, é um cara que quantas views ele puxa na plataforma, certo? E por fim, no final desse triângulo aqui, a gente tem justamente você que está aí, você que assiste, eu também que consumo o YouTube, nós estamos aqui nessa parte de quem assiste. Essa é a tríade aqui do YouTube. E o que está acontecendo? Conforme a IA foi se tornando muito mais sofisticada e produzindo um conteúdo muito melhor, né? Esses top creators aqui, eles não necessariamente se deram bem por isso, né? Não necessariamente isso foi uma coisa boa para eles. Por quê? Porque a IA começou a ter uma capacidade de produzir um conteúdo quase tão bom como o conteúdo do MrBeast, por exemplo. Ou, sei lá, antes, alguns estúdios de animação que dependiam de 20 pessoas numa equipe para produzir um vídeo de animação, hoje em dia simplesmente foram substituídos por um cara na Índia, que sabe usar muito bem lá o Higgsfield, sei lá, alguma coisa assim, uma plataforma de criação de conteúdo. E aí, o que acontece? Esse cara na Índia é copiado por mais 20 caras no México. E aí, esses 20 caras do México copiam mais uns 200 mais, copiam esse cara do México, esses caras do México, sei lá, na Argentina e tudo, e por aí vai, a coisa vai virando uma bola de neve, entendeu? Então, isso não necessariamente, essa inundação de IAs, ela é boa, por quê? Porque, claro, que o conteúdo se torna muito repetitivo e isso afeta diretamente quem? Os anunciantes que estão aqui no topo. Então, os anunciantes, eles não querem ver os seus anúncios vinculados em vídeos de baixa qualidade, em vídeos de claramente que a gente chama de AI slop, né? Que são cópias da cópia da cópia. Isso é uma coisa ruim para os anunciantes. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas o YouTube ele começou a ter todo esse processo de monetização, de vou deixar você monetizar e tal ou não, porque
de fato, os anunciantes eles não queriam permitir que seus anúncios estivessem em qualquer vídeo. Antigamente, quando eu entrei no YouTube, e eu já mostrei isso aqui em um vídeo, os meus primeiros vídeos eles rendiam tipo 13 centavos, 8 centavos e tal. Por quê? Porque naquela época você não precisava ter um mínimo de monetização. Você simplesmente criava teu canal e já estava meio que monetizado ali, entendeu? Então, o YouTube é natural que o YouTube vá mudando, se modificando com o passar do tempo e as exigências que vão surgindo, tá? Então, essa tríade é muito importante para entender porque para o YouTube é necessário que a qualidade do conteúdo seja boa, que os seus top creators continuem produzindo conteúdo muito bom, para que elas continuem recebendo bastante dinheiro e bastante anúncio. Percebe? Porque se o YouTube identificar que agora só tem lixo na plataforma, e é um lixo bem disfarçado assim, né? Porque a IA ela consegue fazer coisas boas agora. Cara, por que um anunciante ele vai querer vincular a sua marca a um conteúdo que é fraco, um conteúdo que é ruim? Isso impacta de alguma forma ali no branding da marca também, percebe? No modo como o negócio funciona. Então, o que o YouTube fez? Em 2025, ele mudou essa política que ele tinha de conteúdo repetitivo para conteúdo inautêntico. E aí, qual que era o grande objetivo do Google com esse conteúdo inautêntico? Era ter sim uma política que seja meio subjetiva, tá vendo? Por quê? Porque se a política for subjetiva, meio que você nunca pode recorrer de uma decisão deles. E o que eu quero dizer com subjetiva, né? Que se o YouTube chega e fala assim, ó, não pode imagem estática, ó, vamos supor que o YouTube fala assim, não pode que tenham imagens estáticas em pelo menos 80% do vídeo. Sei lá, cria uma regra assim arbitrária, uma regra objetiva mesmo, clara. O que todo mundo ia fazer? Todo mundo ia botar lá a imagem estática em 19% do vídeo, o resto do pessoal ia viver justamente no limite ali da coisa, né? Então, o que o YouTube fez? Ele criou uma espécie de sofisticação nessa regra para que ele pudesse, então, banir todos esses canais que ele identificasse que não são legais para ele e ele pudesse dar, então, preferência para esses top creators e para aqueles que já estão na plataforma há mais tempo, para aqueles que produzem um conteúdo bem original. É uma forma do YouTube proteger a sua plataforma, percebe? E isso é uma coisa que muita gente não consegue entender. O que eu acredito, tá? Eu acredito que não é para a gente olhar para isso e tratar isso como uma perseguição do YouTube. Eu vi muitos vídeos, eu pesquisei bastante sobre esse assunto, vi muitos vídeos de muitos youtubers aqui no Brasil e tal, o pessoal xingando, quebrando a cadeira no vídeo, não sei o quê, jogando a televisão no terceiro andar, o pessoal desesperado e tal. De fato, o YouTube ele foi muito injusto, está sendo muito injusto com algumas pessoas. Não estou negando isso. E o próprio fato dele dar essa preferência muito grande para os top creators, de fato afeta muita gente. E isso é uma coisa muito ruim, tá? Eu entendo isso. Mas o que a gente vai fazer a partir desse fato concreto da realidade? Você vai simplesmente, então, tratar como uma perseguição, se vitimizar, falar que toda a sua vida foi pro ralo. O que você vai fazer? Na minha opinião, o que eu acho que a gente pode fazer de melhor nessa situação agora? É justamente entender, então, o que o YouTube quer e começar a explorar isso que o YouTube quer. E se você estava com aquele... Quem são os grandes afetados dessa história toda, né? Aquelas pessoas que acreditaram que o YouTube era dinheiro fácil o tempo inteiro. E essa farra meio que rolou ano passado, rolou há um tempo atrás, mas agora acabou. Entende? Então, muita gente que criou um conteúdo que era só a cópia da cópia de alguém, tá rodando. E, infelizmente, esse é o futuro. A coisa vai ser assim mesmo, não tem muito o que ser feito. O YouTube não quer mais que isso aconteça, tá? Então, aqueles que compraram a promessa do canal Dark como algo muito fácil, como algo muito sem esforço, copiar e colar, ganhou 400 mil reais, não sei. Cara, esse pessoal vai ser frustrado, realmente vai ficar frustrado, realmente vai ficar bolado, mas é a realidade da vida, cara. As coisas não são fáceis assim, né? Então, o que eu acho? Eu acho que é pra gente tirar essa mentalidade de vítima. Mais uma vez, observação, eu sei que existem algumas pessoas que realmente são vítimas, porque pessoas que estão criando conteúdo original, que estão realmente desenvolvendo um trabalho bacana, estão usando a IA como apoio, não como fazendo tudo para elas, eu sei que essas pessoas estão sendo afetadas também, certo? Então, eu presto suporte para essas pessoas,
Eu tenho empatia por elas também, tá? Não sou um monstro, né, também. Mas o que eu quero dizer? Cara, beleza, a situação tá assim. Objetivamente, o que a gente pode fazer para melhorar? E eu trouxe as respostas aqui então, tá? O que eu trouxe de resposta aqui para vocês? Se a gente for ver aqui o segundo tópico, qual é a regra então que a gente tem que seguir para que a gente não tenha o nosso canal desmonetizado ou coisa do tipo, tá? E como é que eu cheguei nessa conclusão dessa regra? Não foi vendo algum vídeo específico, não foi lendo exatamente ali o que o YouTube trouxe de regras para você não ter conteúdo inautêntico, não. Eu peguei um banco de dados de vários e vários canais que tiveram vários criadores que tiveram seus canais desmonetizados, peguei todas as histórias que eles contaram, como que era o formato do vídeo deles e tal, mandei isso tudo para o Cloud e o Cloud analisou para mim e ele entendeu que existia então um padrão. E eu peguei junto, mandei para o Cloud analisar também a teoria de vários e vários youtubers lá de fora, gringos, que estão tentando entender o que está acontecendo exatamente, e a conclusão que a gente chegou foi uma conclusão muito interessante, tá? E essa conclusão eu vou explicar para vocês agora, tá? Que é o seguinte, basicamente existem 4 aspectos aqui da geração de conteúdo, ou seja, conteúdo de vídeo com câmera, conteúdos filmados e conteúdos gerados por IA, certo? Existem esses 2 tipos de vídeos, beleza? Em outro lado, existe também 2 tipos de vídeos, vídeos de ficção e de não ficção, percebe? Então é como se a gente tivesse uma espécie de quadrado aqui, ó. Então, a gente tem aqui vídeos de câmera, vídeos gerados por IA, vídeos de ficção, vídeos de não ficção. Essas 4 coisas, pelo que eu entendi, é tipo o principal para você entender sobre o que está acontecendo com essa onda de desmonetização do YouTube, tá? Então, o que está acontecendo? O padrão por trás dos canais que estão caindo é sempre o mesmo. Sempre são canais que têm conteúdo gerado por IA, ou seja, não são conteúdos que têm a filmagem humana presente de alguma forma, e são conteúdos de ficção também. Então são conteúdos muitas vezes, quer ver um canal que está caindo sempre? Canal de história, por exemplo, que conta uma história inventada, que é criada por 100% por IA. Tá caindo todas. Por quê? Porque tá caindo nesse... É como se tivesse... como se desse o bingo aqui, né? Ela é gerada por IA e ela é ficção. Então, ó, tá caindo. O YouTube tá acabando com esse tipo de conteúdo. Perfeito? E por que, então? E aí que tá a minha teoria, por exemplo. Por que os canais de esportes, eles não caíram até agora? Tipo, grande maioria dos canais de esporte, eles estão monetizados ainda. Por quê? Porque o conteúdo de esporte, você sempre vai mostrar uma foto ali de uma pessoa do esportista ali. Então você vai fazer um vídeo de basquete, sei lá, você vai mostrar a foto do Michael Jordan, você vai mostrar algum lance dele. Isso é o quê? É câmera e é conteúdo não ficção. Então isso, o robô do YouTube identifica como, opa, é um conteúdo mais fácil de ser original. Mas atenção, não significa que não pode cair também, porque existem outros fatores, que eu vou explicar melhor aqui para vocês, tá? Mas é basicamente isso. Por isso que canais, por exemplo, de documentários de esportes, canais que vão nesse sentido de mostrar coisas que existem de verdade, então mostram pessoas humanas e não conteúdo 100% gerado por IA, eles estão, de certa maneira, mais seguros, tá? Como eu falei, a grande maioria, o Cloud que analisou isso, tá? Não fui eu, não estou tirando esse dado de qualquer lugar, entendeu? Não estou tirando esse dado aqui de uma árvore que eu achei. Não, o Cloud analisou e o Cloud entendeu isso. E essa é a teoria de alguns youtubers americanos também, tá? Ou seja, conteúdo gerado por IA mais ficção, irmão, foge disso, tá? Foge disso. Outras coisas, existem 7 sinais principais que o YouTube também está começando a desmonetizar. Primeiro, thumbnail templatizada, então a sua thumbnail ela é mais ou menos no mesmo formato em todos os seus vídeos. O que o robô do YouTube faz? Ele vê que aquilo provavelmente já é um padrão estabelecido pela IA que está simplesmente copiando e colando o mesmo formato em vários vídeos diferentes. Ou seja, conteúdo inautêntico, conteúdo falso, vai cair. Esqueleto de roteiro, mesma coisa com o template da thumbnail, você também está botando o template no seu roteiro. Então o roteiro sempre começa da mesma forma, aí conta no segundo parágrafo a mesma coisa. É importante variar os roteiros. Isso aqui é uma coisa muito boa lá no meu treinamento, no meu curso, porque lá na minha aula de roteiro,
Eu dou um prompt que tem diversos roteiros dentro, então são diversas estruturas de roteiro dentro para você não ter que repetir a mesma coisa sempre também, tá? Isso é uma coisa muito boa, inclusive para quem está pensando em criar aí o meu, consumir o meu curso, né, comprar o meu curso para aprender comigo, eu só vou postar esse vídeo aqui quando eu tiver feito o upload na plataforma da minha aula lá, mais profunda, ou seja, eu vou destrinchar isso aqui ainda mais profundamente para os meus alunos, tá? Então, eu vou mostrar de maneira mais clara, com mais exemplos. Já criei, na verdade o material já está pronto, que foi até um amigo meu que me ajudou a fazer, que é um programador. Ele criou esse material que é uma espécie de guia aí de várias páginas para quem está querendo criar canal Dark, para você poder seguir essas políticas, beleza? Enfim, só uma observação lá para quem quiser. Muita gente tem me perguntado isso. Lá no curso a gente aborda, sim, esse aspecto de o que pode ou não ser feito, tá? Além de que, pô, é um baita curso sobre vários outros aspectos do YouTube, né? Enfim. Ou seja, voz sintética também é um problema para o YouTube agora. Muitos canais não querem investir em um Eleven Labs, por exemplo. O que você pode fazer no Eleven Labs? Você pode clonar a sua própria voz lá dentro. Então você pode ter a sua própria voz clonada pelo Eleven Labs e você, tipo, faz o vídeo em inglês ou no idioma que você quiser com a sua própria voz, percebe? Isso é muito bacana. Então, voz muito sintética, esquece, tá? Imagem muito estática no vídeo, também esquece. E muitos padrões no vídeo, tá? Ou seja, os 7 sinais aqui que acabaram sendo 5 é porque eu resumi os últimos 3, que basicamente dá para resumir em padrões. É padrão. Se você começa a fazer uma coisa muito padronizada, o robô do YouTube vai identificar que você está gerando conteúdo repetitivo. Faltou escrever aqui um outro também, que era o fato de você postar muitos vídeos por dia, certo? Então, se você posta, tipo, 40 vídeos no mês, isso é um problema para a IA também, porque ela percebe, porra, você está criando conteúdo com muita repetição, isso provavelmente está sendo feito por um robô. Então, pessoal, basicamente esse é o meu guia aqui, espero que tenha ajudado vocês. Esse é um cenário que eu quis trazer de maneira mais completa aqui para vocês do que está acontecendo com o YouTube. Não significa que todos os vídeos vão ser desmonetizados, tá? Mas a gente precisa estar mais atento e criar um conteúdo de mais qualidade seguindo essas diretrizes de preferência, beleza? Mas é isso. Tamo junto então, um grande abraço e até o próximo.